Seja bem-vindo ao Portal do Mogno Africano. Aqui a gente discute as estratégias para você plantar a sua primeira floresta de mogno africano. E com isso poder garantir a sua aposentadoria, garantir o futuro do seu filho, ter um faturamento até de 6 dígitos. Eu sou Rodrigo Azevedo, zootecnista, CEO da empresa de reflorestamento Selva Florestal, fundador do projeto Marragone 404. E hoje nós vamos falar de um assunto que muitas pessoas me perguntam sobre qual a espécie dos mognos africanos deve ser plantada. E isso gera uma dúvida muito grande, visto que o nosso Brasil ele é um país quase que continental, é muito grande, temos regiões mais quentes, regiões mais frias, regiões secas, regiões que chove muito, vários tipos de solos esparramados por esse grande Brasil e diferentes tipos de clima. E o mogno africano, por ser uma espécie vindo da África, também de um país quase continental, tem algumas espécies que é adaptada a várias regiões aqui no Brasil. E com isso, nós vamos tirar essa grande dúvida que assola muitas pessoas perguntando sobre o mogno africano. Primeiramente, eu quero explicar para você quais são as variedades de mogno africano, tá? Hoje são 4 principais variedades. É o mogno senegalensis, o caia senegalensis, o caia grande foliola, o caia ivorensis e o caia antoteca. Então essas são as principais caias que são mogno africano que é cultivado aqui no Brasil. Visto que essas espécies lá na África tem lugares onde regiões mais secas, regiões mais úmidas, solos mais fracos, solos mais ricos, aonde essas espécies se adaptaram mais. Particularmente aqui no Brasil, a espécie mais plantada é a caia grande foliola, aqui no Brasil, tá? Por que eu digo isso? Há uns 10, 12 anos atrás, quando iniciou o projeto aqui no Brasil, alguns plantios isolados, pequenos plantios, as principais matrizes da onde essas mudas, essas sementes vinham, eram lá da Embrapa de Belém. E lá, quando foi feita a identificação inicial, identificar essas matrizes como caia ivorensis. E com isso foi disseminando nessa cultura em várias regiões do Brasil, achando que era o caia ivorensis. E foi descoberto que houve um erro taxonômico, um erro de identificação dessa espécie. E ano passado, o Dr. Gael, que é o maior especialista de mogno do mundo, veio ao Brasil fazer a retificação da taxonomia dessas espécies aqui no Brasil. Eu mesmo participei dessa reunião com ele, depois ele fez um curso para a gente poder saber identificar isso e começar a propagar essa cultura corretamente. Para vocês terem ideia, até no Ministério da Agricultura, onde é feito os registros das espécies, estava errado. Então essa correção teve que começar lá atrás. E com isso, foi feita a nova taxonomia e foi identificado que era o caia grande foliola. Então, hoje no Brasil, quem tem o caia ivorensis plantado, 95% que é caia grande foliola, tá? É um susto. Muitas pessoas, às vezes, levam até um susto. Mas como? Eu comprei foi ivorensis, será que eu fui enganado? Não, ninguém foi enganado, porque realmente ninguém sabia o certo,
sobre a espécie. Então isso foi corrigido e, consequentemente, a caia grandifoliola é a mais cultivada hoje no Brasil, tá? Para vocês terem ideia, temos hoje aproximadamente 40 mil hectares de mogno africano plantada aqui no Brasil. É muito pouca, é uma área pequena, de diferentes idades, idades, tem florestas com 18, muito poucas, a ponto de corte, 15, 10, 8. A maior parte dessas florestas estão na faixa de 10 anos. Então é uma madeira ainda que não está pronta para comercializar, até porque ainda não tem um mercado consolidado aqui no Brasil para poder cultivar, para poder ter madeira ofertada no mercado. Então, ok, caia grandifoliola é a mais cultivada hoje no Brasil, tá? Uma das características desta espécie é que ela dá menos engalhamento, tá? Na condução dela, só que ela tem uma grande desvantagem, se for comparado com outras espécies, é que ela tem a casca muito fina, e então já é uma espécie grandifoliola que você não pode usar em consórcio com pastagem, tá? Porque uma arranhadinha que der ali no tronco dela causa um dano e já fica uma abertura para a entrada de patógenos, pode dar cancro. Então é uma espécie que você não pode usar ela para consorciar com pastagens. E o crescimento dela é excelente, o desenvolvimento dela é excelente. Ela é um pouco mais exigente em solos. Ela é um pouco mais exigente em água, tá? Eu aqui mesmo, onde eu estou falando em Porangatu, eu já plantei dela já, tá? Até uma coisa engraçada. Teve um primeiro plantio que eu fiz, foi poucas árvores, foi mais de teste. A gente estava numa época de fazer experimentos, de saber mais sobre a cultura. Tinha muita pouca informação no mercado, não tinha referências para a gente poder estudar, então a gente fazia. E eu plantei ela, eu já sabia que ela era exigente em água, tá? E nesse primeiro plantio que eu fiz, eu aguei durante a seca toda, ela passou tranquilo. E no segundo ano eu também aguei durante a seca. E no segundo ano eu plantei mais um pouquinho dela e falei, ó, esse aqui eu não vou aguar, eu vou plantar e vou deixar sem aguar na seca. Infelizmente todas morreram, tá? Nenhuma sobreviveu aqui na região norte do estado de Goiás, sul do Tocantins, na região central do Brasil. Aqui tem uma seca mais severa, aqui tem bem definido a estação do ano. Vocês podem ver aqui, ó, agora nós estamos em janeiro, hoje mais precisamente é dia 22 de janeiro de 2020. Tá chuviscando, eu tô aqui debaixo da chuva até, ó, um tempinho gostoso aqui hoje. Então, é uma cultura de desenvolvimento fantástico, tá? Na sua região chove bem, se é uma região mais de climas subtropicais, vegetação amazônica, é fantástico, tá? Pode plantar, ela vai desenvolver muito bem, você não vai ter que aguar ela. Infelizmente, quem quiser plantar ela aqui na minha região, aqui na região central do Brasil, pode plantar, mas plante sabendo que vai ter que aguar na época da seca, tá? Para você não perder o seu investimento. Se você plantar e não aguar, vai morrer tudo. Já aconteceu isso comigo. Então é uma experiência que eu tenho e eu falo para você que está me escutando. Então o caia grandifoliola é uma espécie fantástica. Eu estou até com umas mudas aqui, ó, para poder mostrar para você. Depois eu vou fazer uma filmagem mais perto para poder mostrar, tá? É uma muda aí bem desenvolvida, né? A sua parte superior aqui, folhas novas, ela é mais avermelhada, é uma característica da espécie. As folhas dela
São folhas ainda que vão crescer bastante. Tem uma outra aqui, ó. Olha o tamanho dessa folha, só para você ter ideia. Olha só, o tamanho dela é grande foliola, né? Então já o próprio nome dela já diz, né? Grandes folhas. Então é fantástico o desenvolvimento dessa espécie aqui. Então pode plantar. Se não chove muito aí, vai ter que irrigar e vai ter que ter de alguns cuidados especiais dessa cultura. Ela também é um pouco mais exigente em adubações também. Ela vai requerer um pouco mais aí de fósforo e um pouco mais de nitrogênio também, para ela ter um desenvolvimento satisfatório. E uma outra espécie, que essa particularmente eu sou fascinado com ela, é a espécie que eu planto, é a espécie que adaptada aqui na minha região, é o Caia senegalense. O Caia senegalense, na origem dele, lá na África, ele é de uma faixa de transição com o deserto de Saara, lá na África, nos países ali que fazem, que tem essa divisão com o deserto de Saara. Na origem dele, são regiões que chove 600 milímetros por ano. Então, chove muito pouco. Aqui mesmo, onde eu estou, aqui a média pluviométrica nosso de período chuvoso é de 1.600, 1.700 milímetros por ano. Então, chove mais do que o dobro que lá. Só que aqui tem um período de seco muito rígido, que pega aí de maio até outubro, que não chove, se chover uma chuvinha esporádica, mas que não muda nada, e quente, né? Região muito quente, né? Nessa época. Tem épocas do ano aqui, setembro, outubro, que a temperatura chega mais de 40 graus, 41, 42 graus, então é região quente. E por incrível que pareça, essa espécie se adaptou fantasticamente aqui na região central do Brasil, tá? Eu tenho um mognos aqui de 10 anos de idade que já tem uma circunferência na altura do peito já de 1,40 m, tá? Eu quase que eu abraço ela, eu quase que não toco os meus dedos ao redor da árvore. Então é uma espécie que desenvolveu muito bem, é uma espécie que, se você plantar ela na época certa, no início das águas principalmente, se ela pegar todo o período chuvoso daqui da região, ela passa a seca, sem irrigação, tranquilo, crescendo. A sua raiz é pivotante, ela cresce profundo mesmo, né, sempre buscando profundidade, buscando água. É uma espécie que ela é exigente de cálcio e magnésio, então um calcareamento bem feito, você pode ter certeza que ela vai desenvolver fantasticamente e vai produzir muito. A desvantagem dela, que eu diria, é que ela engalha um pouco mais do que as outras espécies. Só que esse engalhamento que ocorre com o senegalense, com o caia senegalense, é um engalhamento que, se você fizer o manejo correto, tá, não vai ter problema algum. Agora mesmo, a gente, no nosso projeto que nós plantamos aqui, nós plantamos um espaçamento bem adensado, tá? 3x2. Esse espaçamento 3x2 é um espaçamento aí que vai 1.600 mudas por hectare. É um espaçamento que a gente propaga ele para ter uma pressão de seleção melhor e a gente deixar as árvores que vão engalhar menos, as árvores que vão crescer mais. Então é um espaçamento meio que estratégico, tá? Os primeiros plantios que eu tenho do senegalense aqui, eu já tenho os plantios aqui que já chegam a mais de 50 hectares. Como não tinha muita informação ainda, a gente estava atrás de informação, eles foram plantios que eu plantei 5x5, que dá aí uma média de 400 árvores por hectare. E esse espaçamento 5x5, ela engrossa bastante, tá? Se você manejar certinho as podas na hora certa, se você fizer todo esse trabalho que tem que ser feito, ela vai desenvolver muito bem, sabendo que 80% do valor da madeira está no fuste dela, em 6 metros de fuste.
Então, 6 metros de fuste para você colocar numa árvore de mogno africano é tranquilo, não tem muito problema algum. Ela desenvolve, ela cresce muito bem, não tem que irrigar. A casca dela, comparada com a grande foliola, é uma casca grossa, e essa casca grossa é um meio de proteção maior para a planta. Você pode usar ela em sistema silvopastoril, porque o sugado roer ela não vai machucar, não vai danificar ela. Então, e é uma espécie que o cancro praticamente não ataca, é um problema muito menor. E tem um fato curioso também com o senegalense, que é a espécie mais plantada no mundo. Os maiores projetos de mogno africano do mundo são de caia senegalense. Eu tive a oportunidade de conhecer um dos diretores do maior projeto de mogno, o Mahagone, lá da Austrália. E na ocasião que eu estive com ele, eu perguntei para ele, por que vocês só plantam o senegalense? E ele foi enfático, né, para mim. Eu falei, Rodrigo, o risco, tem o menor risco. Como que nós vamos plantar 20 mil hectares numa cultura, um investimento bilionário, para correr um risco de plantar uma outra espécie, dar uma doença e a gente perder todo esse investimento? E se o valor de mercado é praticamente o mesmo? Hoje, eles já cortam, já serram, já exportam madeira, né? Um projeto já bem desenvolvido. Aqui no Brasil também começou agora os maiores projetos que está surgindo de mogno africano. Tem fundos americanos, fundos de pensão americanos que estão investindo em algumas regiões aqui no Brasil, plantando só caia senegalense. Mas nada contra as outras espécies, né? Quem sou eu para poder falar? Eu acho que nós devemos sim plantar cada vez mais. A gente precisa sim de escolher uma espécie que se adapta melhor à sua região. Eu acho que isso é o grande segredo. Eu particularmente, eu planto o senegalense aqui, não só porque ele é mais adaptado aqui na minha região, mas também porque ele oferece um risco menor. E como é um investimento a longo prazo, né, você está pondo dinheiro hoje para colher esse dinheiro daqui a 18 anos, é melhor a gente fazer um investimento mais seguro, né, se diria, mais conservador, né? Quem é investidor sabe o que eu estou falando. E eu também quero mostrar para você a muda de caia senegalense, né? É aqui, ó. Ela tem uma característica mais verde, né? As ponteiras delas aqui, ó, é um verde bem característico, diferente do grande foliola, que tem um verde que é mais vermelho. Aqui, ó, tá as duas, ó. Aqui, ó, vermelho, mais vermelho e verde. Então, essa aqui é uma muda já de aproximadamente 5 meses de idade. É uma muda que já está pronta para ir ao campo, tá? Você percebe que as folhas são menores, é uma folha mais dura, é uma planta bem desenvolvida, pronta para ir para o solo, né? Então é importante a gente saber essas duas características aí das duas principais espécies de mogno africano cultivada aqui no Brasil. E tem as outras espécies. Eu não tenho uma muda aqui para poder te mostrar, mas é o caia ivorense. O caia ivorense, ele tem uma característica de ter na folha dele, ser um pontiagudo, que é o que difere ele das outras espécies, tá? O caia grande foliola, o ivorense, o antoteca, eles são muito parecidos, tá? Mas tem algumas diferenças marcantes. Dentro do antoteca tem mais 4 subespécies de caia, que nós não vamos entrar nesse aspecto ainda, tá? Até porque o antoteca é o menos cultivado aqui no Brasil, até porque é mais complicado achar semente, é uma semente que vem praticamente de fora, então dá um problema maior para a gente poder chegar
nessa muda de Anthotheca. E o Ivorense tem algumas áreas aqui sim que tem ivorenses. O ivorense é uma espécie que tem um crescimento muito retilíneo, parece uma vela, tá? Ele é mais exigente do que todas as outras, é uma muda mais difícil de fazer, é uma muda que dá muito mais trabalho, até porque é uma muda bem mais cara também, porque o aproveitamento de semente no viveiro é muito menor comparado com as outras espécies, então tem um custo maior. Mas hoje, até hoje ainda no Brasil, tem pessoas que ainda insistem em dizer que o ivorense ele é o grande foliola, mas temos que tomar um cuidado muito grande nesse aspecto, né, para não ter erro sobre essa questão. Mas nós temos que tomar essas precauções, saber escolher a melhor espécie. Hoje, agora mesmo, na região do Nordeste, vamos falar sobre o Nordeste agora. Ceará, Piauí, Pernambuco, Bahia, lá tem regiões litorâneas aonde chove bem mais, tem cases lá de grande foliola muito bem, né, regiões que está desenvolvendo bem, e a parte mais do sertão, aonde chove menos, o senegalense. Eu tenho alguns clientes lá do Nordeste que estão plantando senegalense, está tendo sucesso total na cultura, desenvolvendo muito bem, crescendo, e isso abre portas que para aquela região, que às vezes numa região mais semiárida não tem muita coisa que pode ser cultivada, e o mogno, o caia senegalense pode ser mais uma alternativa para essas regiões. E vale lembrar que os caia, né, os 4 que eu citei, os 4 caias, que é os mogno africanos, né, eu vou repetir aqui de novo para você fixar isso aí. É o caia senegalense, caia grande foliola, caia ivorense e caia anthotheca. Nenhum deles suportam geadas. Então, tem muita gente do sul que me procura: Rodrigo, eu queria plantar aqui no Paraná, aqui no Rio Grande do Sul. A primeira pergunta que eu faço, aí tem geadas? Até uma geada, se tiver, tá? Eu já vi casos que a muda sobreviveu, né, aquela primeira geada, e depois não teve mais geadas no período de inverno e ela foi embora, desenvolveu. Mas tem lugares lá no Rio Grande do Sul que tem 10 geadas na época do inverno, tem regiões que tem 4, 5, 6 geadas. Então, realmente, gente, não desenvolve. Então, não adianta a gente querer também insistir, querer pegar uma planta lá do Rio Grande do Sul e querer plantar ela aqui na minha região do Goiás, que é quente, que nunca faz frio. Ela não vai se adaptar, não vai desenvolver. Mesma coisa eu querer pegar uma planta aqui, né, que é de clima quente, que é de clima que precisa do clima quente, querer levar lá do Rio Grande do Sul, ela não vai desenvolver. Então, aquele negócio, pode plantar em qualquer lugar? Não pode plantar em qualquer lugar. Tá? Em regiões alagadas também, ela não desenvolve, regiões que tem alagamento. Então, nós devemos tomar esses dois cuidados. Tá? Já teve casos de, não, Rodrigo, mas mesmo assim eu quero plantar. Beleza, plante, mas plante pouquinho, faz um teste, né? Planta as 2 espécies, né? Acompanha mais de perto para ver se realmente se ela vai desenvolver, né? Agora, recomendar plantios grandes, eu realmente não recomendo nessas regiões, até porque é um investimento alto, ninguém gosta de perder dinheiro, então não é a melhor forma, né? O que a gente quer é fazer certo, o que a gente deseja é poder indicar certo, ter sucesso. O seu sucesso é o nosso sucesso. Então, é muito importante a gente frisar isso também sobre as espécies de mogno africano. Aqui na minha região, né, nós já criamos um polo florestal, aonde nós já estamos alcançando 600 hectares
de florestas plantadas. Não só minha, mas de clientes, aonde o nosso projeto futuro é poder montar uma serraria aqui, poder beneficiar essa madeira. Hoje nós já temos áreas que nós temos volume de madeira e podemos fechar contratos lá na frente para poder exportar essa madeira, pôr essa madeira em qualquer lugar do mundo. Então nada impede de você, aonde você mora, começar. Eu mesmo aqui, eu comecei o meu projeto com 70 árvores plantado bem aqui do meu lado aqui, há 10 anos atrás, e olha aonde eu já cheguei, aonde eu estou. Então, você que é produtor rural, você que tem chácara, você que seu pai tem, seu avô tem, seu tio tem, vá lá, plante sem mudas, lá pertinho da sua casa, acompanhe, você mesmo pode ir lá plantar com suas mãos. Esse primeiro plantio fui eu mesmo que fiz, eu mesmo cuidei. E olha que na época não tinha onde ter referência nenhuma. E hoje eu estou aqui te mostrando, te ensinando passo a passo quais são as maiores dificuldades, o que é certo fazer, onde eu errei para você não errar. Porque como eu fui nos pioneiros, eu errei, né? Eu errei. Todo mundo erra. Eu perdi dinheiro. E algumas ações florestais que eu fiz. Só que hoje eu posso dizer para você com toda certeza que eu tenho a maneira correta de você fazer esse projeto aí onde você mora, fazer um projeto de sucesso, aonde o seu vizinho de fazenda, os seus amigos vão poder acompanhar e ver que realmente funciona, que o mogno africano realmente desenvolve, cresce, engrossa. Eu tenho certeza que você vai ter sucesso. Eu quero mostrar esse caminho para você da melhor forma possível para você alcançar esse sucesso e começar um projeto de mogno africano aí na sua região e poder propagar isso para mais pessoas, poder desenvolver e chegar aonde eu cheguei e a gente poder caminhar junto lá na frente, que eu tenho certeza que você vai conseguir ter sucesso total nesse empreendimento junto conosco. Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre as variedades. É importante a gente frisar isso, porque é uma dúvida realmente que todos que não conhecem a cultura têm, tá? Sobre a diferença das caias. Eu acho importante a gente poder explicar isso para toda a nossa audiência, para realmente saber escolher, né, qual a variedade melhor para me plantar na minha região. Então eu pude explicar um pouco para você. Eu tenho um material muito interessante sobre mogno africano. Se alguém quiser mais informações do material didático, tá? Gostar de ler, deixa aqui embaixo aqui nos comentários, manda o seu e-mail que eu vou estar te encaminhando esse livro online, onde tem muita informação, tem muito conhecimento e é hoje uma das bases de pesquisa hoje do mogno africano no Brasil. E a gente pode assimilar um pouco de cada região, porque graças a Deus nós temos uma atuação hoje quase que nacional. E a gente sempre acompanha junto com nossos clientes esse desenvolvimento das florestas, né? Até mesmo para a gente poder saber como está desenvolvendo, como está crescendo. E nos próximos vídeos nós vamos estar falando também um pouco mais sobre qualidade muda, mercado, que também é uma dúvida cruel que muitas pessoas têm, que realmente nós precisamos de passar mais informações para mais pessoas poder estar ligado nesse conhecimento. E com isso, eu espero que você tenha assimilado um pouco mais sobre o mogno africano, tenha aprendido um pouco mais sobre a diferença das espécies, que escolha melhor, né? Estude mais um pouquinho para poder chegar na conclusão da melhor espécie para você plantar aí na sua região.
Então fica aqui um forte abraço para você, saudações florestais. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe aí no Facebook, no YouTube. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, dá um joinha aqui embaixo, se inscreva no nosso canal, curta a nossa página, aperte as notificações para você receber em primeira mão os vídeos que eu estou postando semanalmente sobre essa cultura fantástica que é o mogno africano. Então, um forte abraço, saudações florestais e até o próximo vídeo.